a gente tem a descoberta da semente e a possibilidade do trabalhador produzir mais do que ele precisa. Mas esse excedente ainda não é suficiente para abastecer toda a sociedade plenamente. A gente tem pela primeira vez a articulação na história entre trabalho excedente e carência. Veja, nessa etapa aqui você tinha carência, a mais absoluta, sem ter trabalho excedente. O que você produzia não era suficiente, as pessoas, na maior parte das vezes, passavam fome. Claro que uma sociedade primitiva mais primitiva passava mais fome, mais carência. Uma sociedade primitiva mais desenvolvida, menos fome, menos carência. Mas a carência era uma situação absolutamente plena. Quando a gente passa para este momento histórico, pela primeira vez surge o trabalho excedente, mas a carência ainda se mantém. E o resultado disso é que se você tem a carência, você tem um problema de como distribuir o trabalho excedente. Esta produção que o indivíduo está fazendo a mais do que ele precisa, vai ser distribuído como? Veja, você tem duas possibilidades, e as duas possibilidades foram testadas pela história. A primeira possibilidade foi a possibilidade mais frequente, a possibilidade mais comum, que aconteceu, vamos dizer, na maior parte das vezes. Era assim, ó, se você tem aqui uma sociedade fundada na colaboração, miserável, é verdade, fundada na colaboração, e uma sociedade na qual a condição da existência de cada um era de alguma forma garantir a existência de todos, se você tem uma sociedade dessa ordem, e se você começa a ter, sei lá, o cara precisa de 30 sacos de trigo, produz 35, o natural é, pega-se esse 35, faz um depósito comum, e a partir daí você faz um critério de distribuição que leve em consideração a necessidade das unidades familiares. E a coisa começa funcionando assim. A produção toda você coloca num paiol, a partir daí você tem um critério que varia muito de trigo para cultura, mas normalmente os mais velhos formam um conselho que garante a distribuição a mais equitativa possível, de acordo com a necessidade. Fulano ficou doente, não está podendo trabalhar um pouco mais para ele, né? Essa família tem assim, tá certo? O fundamental é que toda vez que você tem essa distribuição igualitária, absolutamente, se você quiser brincar um pouco o termo, mas é um anacronismo brutal, absolutamente democrática, tá certo? Toda vez que você tem a distribuição igualitária, você começa o ano seguinte no mesmo lugar que você começou esse ano, sem nada. Como a produção não dá para todo mundo, você consome tudo. O ano termina bem depois de terminar a produção que você tinha alcançado. Então, seca-se, tudo que é produzido você consome. Ainda assim não dá para o ano inteiro. Resultado, no próximo ano você começa do mesmo lugar em que você parou, sem nada. E aí o que você faz? Consome tudo que é produzido. E o próximo ano você... Então veja, o desenvolvimento da sociedade se dá de uma forma muito lenta. Se você não tem um processo de acumulação. E o resultado disso é que o desenvolvimento das forças produtivas depende em larga medida do desenvolvimento da tecnologia, das técnicas, ferramentas, etc., que é um processo, naquele momento histórico, relativamente lento, e depende fundamentalmente do aumento da população. Quanto mais gente trabalhando, mais força de trabalho se tem, quanto mais força de trabalho, maior a capacidade produtiva daquela sociedade. Então, é um processo de desenvolvimento efetivo que acontece ali, mas é um processo muito lento. Ora, há uma outra forma que surge em larga medida por acaso, não foi algo planejado, tá certo? Articulado, em larga medida pelo acaso. Algumas regiões do planeta, você tem a convivência de tribos que se especializavam em caça e tribos que se especializaram em agricultura. E as tribos que se especializaram em caça, na coleta, já estavam naquela fase de caçar animais de grande porte, portanto já tinham armas pesadas, lanças pesadas, arco e flecha pesada, etc. Bom, um belo dia eles vão sair para caçar um elefante, ver o paiol da tribo lá no vale, cheio de trigo. É mais vantagem saquear o paiol dos caras que sair atrás dele, tá certo? Então, pela primeira vez, começa uma relação de exploração do homem pelo homem. Você tem as tribos que faziam caça e que eram portadoras de armas, que começam a utilizar pela primeira vez as armas contra os seres humanos, e não contra os animais. Começa a guerra. E neste processo, veja, no primeiro momento eles vão lá e destroem a aldeia e saqueiam a aldeia, tá certo?
Num segundo momento, eles descobrem que mais vantajoso do que simplesmente saquear a aldeia é todo ano cerca a aldeia para ameaçar destruí-la e pega uma parte da produção. Com isso você consegue, né? Você destrói a aldeia, demora 5, 6 anos para voltar a produzir. Você consegue, né? Cereais todos os anos. E no terceiro momento, descobre que é mais vantajoso invadir a aldeia, matar todo mundo que não está em idade de trabalhar, portanto, que só vai consumir, transformar a terra em propriedade privada dos conquistadores, os indivíduos em idade de trabalhar você transforma em escravo e começa o escravismo. Veja, qual é a vantagem do escravismo em relação às sociedades igualitárias? Veja, o escravismo fazia com que todo o trabalho excedente, veja, você elimina as pessoas que não podem trabalhar, obviamente a classe dominante, da classe dominada, né? Não os filhos da classe dominante. Você só mantém, então, produzindo trabalhador. Com isso você tem o trabalho excedente totalmente à disposição de você. Você não tem que distribuir para os filhos deles, mulheres, parentes, tá certo? Segundo lugar, se você tem bastante escravo, você pode fazer eles comer menos do que eles precisam, portanto, consumir menos do que eles precisam, mesmo que eles morram mais cedo. É escravo demais, pode matar de tanto trabalhar. Com isso, você consegue que a classe dominante tenha uma riqueza que nem que ela queira, ela consegue consumir tudo. Sobra para investir no desenvolvimento da sua propriedade, do seu negócio. O que significa desenvolver as forças produtivas. Então, a sociedade escravista, ela vai ter um desenvolvimento das forças produtivas, na comparação com a sociedade igualitária, muito mais rápido. O que possibilita a ela transformar a sociedade igualitária em fonte de mão de obra escrava para a sua própria sociedade. Veja, o que a gente passa a ter é um processo em que a sociedade escravista concentra a riqueza na classe dominante, essa classe dominante monta um exército e com esse exército conquista mais escravos. Com mais escravos ela tem mais riqueza, monta um exército maior, conquista mais escravos. E com isso você vai acumulando riqueza e possibilita o desenvolvimento das forças produtivas muito mais rapidamente. E com o tempo a sociedade igualitária vai sendo substituída pela sociedade escravista. Veja, a entrada da sociedade de classes na história do homem não é porque os homens são maus, concorrentes, mesquinhos, concorrenciais. Nós somos hoje porque nós somos burgueses. Nós vivemos numa sociedade burguesa, portanto nós somos burgueses. Isso não quer dizer que a essência humana seja isso. Naquele momento que os homens não eram burgueses, eles não eram burgueses. A sociedade de classes entra não é porque os homens são mesquinhos, como percebe? Entra na história porque é a forma de organização social mais adequada a desenvolver as forças produtivas numa situação histórica que você tem trabalho excedente junto com carência. Se você não tem trabalho excedente, não dá para ter exploração do homem pelo homem. Se você tem carência, não dá para ter distribuição igualitária. Porque se você faz distribuição igualitária, não dá para todo mundo. E uma sociedade igualitária, numa situação de carência, desenvolve as forças produtivas mais lentamente que uma outra sociedade de classes. Então a sociedade de classes tende a predominar, tende a substituir o modelo, a formação social igualitária. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o aparecimento da exploração do homem pelo homem não é nem uma opção dos homens, consciente, refletida, nem é decorrência de uma mesquinharia inerente ao ser humano. É decorrência de uma situação histórica que articulou, num longo período histórico, trabalho excedente e carência. Aonde você tem carência, não dá para ter distribuição igualitária. Por causa disso que o Marx, na ideologia alemã, vai dizer, olha, se a revolução não começar pelos países mais avançados, etc., a palavra dele, a velha merda se põe novamente. Disso que se trata. Aonde você tem carência, você não tem como ter distribuição igualitária. E, portanto, repõe a propriedade privada. Tranquilo? Veja, é de extrema importância, porque isso tem a ver com todo o propósito da ontologia do Lukács, lembra? O propósito da ontologia é demonstrar que os homens fazem história, que os homens são os demiurgos do seu destino. Não tem nenhuma essência humana que condicione a história dos homens, que limite a história dos homens, que determine a história dos homens. Claro, os homens têm uma essência, mas é a essência que eles próprios constroem. A própria essência humana é resultado do desenvolvimento humano. A gente vai ver isso até sexta-feira.
Então, nessa medida, veja, a entrada da sociedade de classes é algo fundamental para moldar a essência humana da qual nós somos portadores hoje. Mas não é decorrência da existência de uma essência humana que nos fazia egoístas, mesquinhos, proprietários privados, antes de ter classe social, propriedade privada, mesquinharia, etc. Tranquilo? Falar? Veja, achei que tinha mais uma pergunta, não é que é? A Cassiana. Olha que legal, olha que legal. Veja, quando entra o modo de produção escravista, o trabalho, a forma histórica do trabalho, muda radicalmente. Veja, o trabalho continua sendo intercâmbio orgânico do homem com a natureza. Se você não tira da natureza meio de produção, meio de subsistência, desista. Meio de produção e de subsistência você só tira através do trabalho manual, que só dá para transformar a natureza através do trabalho manual. O trabalho intelectual não transforma a natureza, transforma o trabalho manual. Então, se você não tem este complexo, trabalho manual, agindo sobre a natureza, para produzir meio de produção e de subsistência, se você não tem isso, babau a sociedade. Mas, para você ter a sociedade escravista, você tem que ter uma forma histórica específica deste intercâmbio, que vai ser o trabalho escravo. Veja, o que vai ser o trabalho escravo? Eu vou apagar para colocar aqui, mas ele entraria aqui embaixo, tá certo? O que vai ser o trabalho escravo? Veja, o trabalho escravo, ele só pode ser, eu vou falar chique, se ficar complicado eu volto, só pode ser uma particularidade do trabalho universal. Se ele é trabalho, ele tem que ser um intercâmbio orgânico do homem com a natureza. E ele tem que ser um intercâmbio naquelas condições em que o indivíduo constrói na consciência antes de construir na realidade. Ou seja, você tem uma articulação entre teleologia, a produção do novo objeto, através da objetivação, exteriorização. Este novo objeto produz necessidades, produz possibilidades. O processo de exteriorização produz necessidades, produz possibilidades. Isso tudo aqui, ó. Veja, isso tudo aqui significa que você tem a produção de uma nova situação histórica. Neste novo complexo de necessidades e possibilidades, você tem que fazer escolhas. Daqui saem os complexos valorativos. Isso significa que você tem que fazer um processo de objetivação. Daqui sai filosofia, ciência, a intenso rec. O desenvolvimento dos indivíduos gera necessidades e possibilidades afetivas que vão se expressar nas obras de arte. Tudo isso tem que estar presente, que é trabalho. O problema é que é mais do que trabalho. Ele é um trabalho escravo. É um trabalho que se realiza em situações históricas diferentes daquele trabalho que se realizava durante o período primitivo. Porque agora você tem o domínio do homem sobre o homem. E o objetivo imediato do trabalho não é produzir para atender as necessidades humanas. O objetivo imediato do trabalho é produzir para atender as necessidades humanas de tal forma a enriquecer a propriedade da classe dominante. Então, continua sendo trabalho? Certamente que sim. Mas esse trabalho agora, ele tem determinações históricas que o trabalho anterior não tinha. Porque agora é um trabalho que vai ser realizado numa sociedade de classe específica, que é o modo de produção escravista. Sim? Perguntem. Eu vou dar o próximo passo. Se complicar, desandar, eu volto tudo de novo, tá certo? É aquele terreno pantanoso, né? Que você mexer demais o bolo, desanda, né? Eu volto. Veja, como é que vai funcionar um trabalho escravo? Você tem a classe dominante, senhores de escravos, e você tem a classe dominada, trabalhadores, né? Os escravos especificamente. Classe dominada. Bom, os escravos é que vão realizar o trabalho manual. Mas, ao
realizar esse trabalho manual, eles vão incorporar na teleologia necessidades e possibilidades produzidas historicamente, mas que dizem respeito aos interesses da classe dominante e não da classe dominada. Ou seja, eles vão trabalhar para produzir não o que eles precisam, mas eles vão trabalhar para produzir o que a classe dominante precisa. Tranquilo? Então, veja, este é o trabalho manual que vai incorporar uma teleologia que reflete os interesses da classe dominante. Olha agora, para que isso aconteça, a classe dominante tem que exercer uma atividade de controle sobre essa produção. Essa atividade de controle vai determinar o que vai ser produzido, vai determinar como vai ser produzido. Essa atividade de controle é o trabalho intelectual. Olha que legal. Quando você tem a cisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, é porque você tem a cisão na sociedade entre a classe dominante, que vive da riqueza produzida pela classe dominada, e a classe dominada, que produz a riqueza do qual vive a classe dominante. Essa cisão de trabalho intelectual e de trabalho manual não é a cisão entre o cérebro e a mão do mesmo indivíduo, percebe? Claro, veja, não tem cabimento dizer o seguinte: quando eu estou fazendo teleologia, eu estou fazendo trabalho intelectual. Quando eu estou transformando a natureza, eu estou fazendo trabalho manual. Não tem sentido uma coisa dessa. A atividade de transformar a natureza pressupõe uma teleologia, não tem como. Você constrói na consciência antes de construir na realidade. Este conjunto é o trabalho manual. O trabalho intelectual só surge na história quando você tem a cisão entre o trabalho manual e a atividade de controle desse trabalho manual. Esta atividade de trabalho é o trabalho intelectual. Essa atividade de controle é o trabalho intelectual. O trabalho intelectual vai determinar o que e o como vai ser produzido. Tranquilo? Isto não significa que você cancela a consciência do trabalhador. Veja, esta teleologia da classe dominante só pode se transformar em teleologia que vai mover as mãos do escravo se o escravo entender o que tem que ser produzido e como tem que ser produzido. E se o escravo entender que se ele não produzir aquilo e daquele modo, ele morre. Ou seja, o fato da teleologia do trabalhador incorporar este controle, os comandos que vêm da classe dominante, não quer dizer que o trabalhador deixe de pensar e que o seu trabalho deixe de ter um momento de teleologia. Claro que tem. Nestas circunstâncias em que eu sou dominado, a melhor coisa a fazer das necessidades e possibilidades concretas desse momento, a melhor coisa a fazer é plantar desta forma. Tranquilo? Veja, uma vez incorporada essas necessidades, você tem o mesmo processo: objetivação, exteriorização. Isto aqui produz necessidades e possibilidades, isto aqui produz novos objetos, que produzem necessidades e possibilidades. Isso aqui tudo significa que você tem uma nova situação que rebate aqui e que rebate aqui, ó. Mas olha que legal. Se isso acontece na esfera do trabalho manual, o que acontece na esfera do trabalho intelectual? Na esfera do trabalho intelectual, você tem uma estrutura muito semelhante. Do ponto de vista formal, uma estrutura idêntica. Do ponto de vista formal, uma estrutura idêntica. Você tem o indivíduo da classe dominante que tem uma teleologia. Olha, eu quero ganhar dinheiro e nas possibilidades e necessidades concretas, a melhor coisa a fazer é isso. Ele vai ter um processo de objetivação que não vai ser a transformação da natureza, mas vai ser a construção de todas as mediações necessárias para que essa atividade de controle aconteça. Ele vai contratar soldado, vai contratar administrador, ele vai especializar, ele vai fazer uma determinada pesquisa, ele vai ver o que está acontecendo em tal lugar, ele vai buscar informações, ele vai objetivar, tá certo? Que susto! Ele vai objetivar
todas as atividades necessárias, que ele vai construir as relações sociais necessárias, os complexos sociais necessários, para que essa atividade de controle dê certo. Neste processo de objetivação, ele também tem um processo de exteriorização. Ele aprende, ele se desenvolve, ele vai desenvolvendo conhecimentos e habilidades. E na medida em que ele consegue produzir esses mecanismos de controle e esses mecanismos vão funcionando, você tem novas relações sociais objetivas, complexos sociais. Você tem o Estado, você tem o direito, você tem a polícia, você tem o torturador, você tem o carcereiro, você tem o funcionário público, você tem o imposto, você tem. E com isso, veja, você tem a produção de novas necessidades e novas possibilidades que... Veja, a separação do trabalho intelectual do trabalho manual corresponde à separação da classe dominante para a classe dominada. É a atividade da classe dominante sobre a classe dominada para fazer a classe dominada tirar da natureza o que interessa à classe dominante da forma que interessa à classe dominante. Certo. Tá. Nessa divisão aí, pensando assim, por exemplo, um centro tecnológico de produção. Vamos imaginar, por exemplo, a Embrapa, que produz tecnologias. É a mesma coisa. Eles estão no. Isso é o quê? Classe dominante? Sem dúvida alguma. A Embrapa funcionários da Embrapa que produz tecnologia. Ah, chegamos lá, claro, ele faz parte da parte parasitária da sociedade. Então, como nós aqui, ó. O problema é que na sociedade capitalista, você tem uma contradição entre o capital e esses setores que também compõem o setor parasitário. Então, a gente tem uma novidade quando chega no modo de produção capitalista. Mas do ponto de vista do trabalho, sem dúvida alguma. Quando você produz uma tecnologia, a tecnologia que é possível de ser levada à prática é aquela que incorpora as determinações do trabalho, do trabalho abstrato, que incorpora o controle, que incorpora, tá certo? Toda a relação capital-trabalho. Senão ela não é viável na sociedade. Chegamos lá. Vocês lembram aquele texto do Engels? Eu vou dar dela agora, que eu não me lembro onde está. Aquele texto em que ele diz que no comunismo até o martelo vai mudar. O martelo é a submissão da mão humana ao lucro, né? Porque o martelo faz um mal prateado para as articulações, né? E o dia que a gente chegar no comunismo e a mão for mais importante do que a ferramenta, o martelo vai ter que mudar. Então veja, a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Vai lá. Imagina, vai lá. É porque assim, você colocou a história, por exemplo, como se, no caso, especificamente no caso do trabalho intelectual da Embrapa, eles tivessem o controle dessa produção. Você colocou aí o que e como produzir. Veja, o trabalho. Eu acho que eles não têm isso. Não, certamente. O controle está em outro espaço. Não, certamente. Mas eles produzem a tecnologia que interessam a quem tem o controle. Eles só são assalariados de quem tem o controle. É uma divisão do trabalho. Eles decidem o que e como vai ser feito. Outros setores estudam a administração de mão de obra e vão controlar diretamente a mão de obra. Mas, no fundo, admitida, todas as variações são muitas, tá certo? Tem diferenças importantes, mas no fundo é a mesma coisa. Tá certo? Então veja, primeira coisa importante, o fato da gente ter a separação do trabalho intelectual com o trabalho intelectual, com o trabalho manual, não é uma separação do momento do pensar e do momento do agir. Isso faz parte da vida humana. A gente planeja antes, a gente previamente idealiza e depois objetiva. A divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual é uma divisão que corresponde ao surgimento das classes sociais. O trabalho intelectual é atividade de controle, percebe? Não é atividade de pensar, é atividade de pensar o controle da classe dominada. Isso é o trabalho intelectual. Formalmente, o trabalho intelectual e o trabalho manual fazem muitas coisas iguais. Você tem teleologia, objetivação, exteriorização, você produz necessidades e possibilidades. Formalmente, são atos humanos. É teleologia para falar chique, teleologia e causalidade. Não faz diferença. A questão que diferencia fundamentalmente é a função social. Qual é a função social que eles exercem?
O que determina se algo é trabalho ou não é trabalho é a função social. Transforma ou não transforma a natureza? Isso é função social. Agora, o que determina se o trabalho intelectual é trabalho intelectual, se o trabalho manual é trabalho manual, é a função social que exerce numa sociedade de classes. A função de controle pertence ao trabalho intelectual. Transformar manualmente a natureza pertence ao trabalho manual. Ambos têm teleologia, objetivação, novo objeto, ambos têm. Do ponto de vista formal, são muito parecidos. A diferença é qual é a função social que exerce na reprodução da sociedade. Tranquilo? Pergunta. Isso tem implicações infinitas. Velhos fantasmas começam a entrar pela porta. Estão sendo invocados aqui para esta sessão. Né? Está ficando claro? Eu não estou indo rápido demais. É só a sensação minha. Quer dizer, não corresponde à objetividade, é isso? Tá bom. Colocarei a subjetividade sob controle e vamos embora. Olha que legal. O que vai acontecer? Quando isso acontece, a vida cotidiana se modifica radicalmente. Veja, se no modo de produção primitivo, a razão imediata da vida social era a reprodução da coletividade, agora a razão imediata da vida passa a ser a reprodução da classe dominante, da riqueza da classe dominante. Isso significa que todas as relações sociais se transformaram profundamente, inclusive a relação do indivíduo consigo próprio. Vou mostrar isso para vocês agora. Veja, no interior da classe dominante, a primeira coisa importante que vai acontecer é que você passa a ter uma separação entre o homem e a mulher inteiramente distinta da separação que você tinha no modo de promoção, no modo de produção primitiva. O homem agora, ele vai ser portador da propriedade privada. Por quê? Porque como os homens faziam as atividades perigosas na sociedade primitiva, e portanto como a caça de grandes animais era uma atividade masculina na sociedade primitiva, porque os homens eram mais descartáveis e as mulheres não. Veja, isso vai fazer com que... Vá lá então. As mulheres, você está falando não assim no aspecto que é mais forte. Não, estou dizendo que é descartável, ele tem menos importância social que a Tanto pela mulher. questão da reprodução humana, como você já explicou, mas tem um outro elemento que é mais interessante, porque as mulheres também eram responsáveis pelas crianças, Claro. por conta da amamentação. Claro. Então, ao levar crianças, ajudaria as próprias casas. Claro. Então, era uma outra estratégia. Claro, é isso. Isso que eu ia dizer, porque é uma questão ontológica mesmo, né? Falando assim no termo mais semântico do termo. Porque exatamente igual ela coloca uma necessidade biológica da mulher ter que reproduzir, né? Ficar 9 meses com uma criança que isso confinou ela mais em casa. Isso. Ao passo que o homem saiu. Veja, nesse momento nem tinha casa exatamente. Na sociedade primitiva nem tinha exatamente casa, mas enfim, é isso. É isso. O que vai acontecer é que isso vai fazer com que o homem seja o portador da propriedade privada. O que significa que Ele transformou mais quando ele desenvolve atividades, quando ele cria meio de produções, porque vai ter toda aquela relação que você falou. Calma, mulher, calma. Ainda não, calma. Ninguém disse que se desenvolveu mais. Calma. Veja, como o homem, ele vai ser portador da propriedade privada, ele passa a ter na sua relação com a mulher a mesma relação, ou uma relação análoga, que ele tem com a classe dominada que não tem propriedade privada. Ou seja, você passa a ter na relação entre o homem e a mulher, o homem é proprietário privado e a mulher passa a ter dois papéis sociais possíveis. Ela vai ser esposa ou ela vai ser prostituta. Veja, o que vai ser a esposa? A esposa é aquela mulher que vai vir virgem para o casamento para garantir que o filho primogênito seja, de fato, o filho dele. Por causa disso que o primogênito vai ter a primazia na herança, porque é a garantia que o filho é efetivamente do cara, e não é
do principal concorrente que ele lutou a vida inteira para não tirar a riqueza, tá certo? Na hora de morrer, a mulher falou, ó, companheiro, sinto muito, mas é do Antônio, não é do Ciro, tá certo? Então, primeira coisa é isso. Agora, as mulheres, além de se transformarem em esposas, aquelas que não se transformam em esposas, são transformadas em prostitutas. Mesmo quando a prostituição digamos assim, tem uma aparência social, tem uma presença social digna. Na Grécia Antiga, tinha umas heteras, que eram as únicas mulheres que tinham orgasmo. E elas viviam em templos dedicados aos deuses, e os homens iam para lá e para ter relação sexual com elas, que era considerada uma experiência meio religiosa, porque pintava o orgasmo, eles tinham que pagar ao templo para que, enfim, tá certo? Então, mesmo quando você tem uma situação dessa ordem, e que as mulheres tinham inclusive o direito de dizer com este não, né? Em última instância, a mulher tinha o direito de veto, dizer com ele não, mesmo assim, você tem a submissão do homem que tem, né? Da mulher que não tem, ao homem que tem. Deixa de ser, veja, uma relação do que as pessoas são, mesmo que seja biologicamente. Não é porque é forte, fraco, inteligente, burro, grande, pequeno, velho, não é isso. É uma relação na qual interfere a propriedade privada. O poder econômico da propriedade privada se instala na relação entre as pessoas e, portanto, se instala na relação entre homens e mulheres. Veja, na medida em que isso perdura por milênios, você vai ter na configuração dos indivíduos masculinos esta determinação. E na configuração dos indivíduos femininos, esta configuração. Ou seja, ao longo de milhares de anos, os homens vão se tornando os homens que nós somos e as mulheres vão se tornando as mulheres que nós somos. Veja, você passa a ter uma relação entre os homens que determina, até do ponto de vista afetivo, do ponto de vista físico, o que os sexos vão ser. Tem uma pesquisa muito interessante de uma americana chamada Anna Hollander, que ela fez, um estudo incrível, a forma do corpo humano, do Renascimento para cá. E ela estudou através das pinturas, o que era belo, tá certo? O que era pintado como belo. Se vocês pegarem essa imagem, né, a mulher, ombros estreitos, cintura fina, o homem, ombros largos, né, pernas grossas, isso é coisa do século XIX para cá. O ser humano não era assim. Antes, a mulher não era gorda, mas ela não tinha cintura fina, era roliça, tá certo? Era bonita. E os homens tinham que ter ombro estreito, porque ombro largo era coisa de camponês, era uma coisa feia. Ombro estreito é que significava beleza. Veja, a figura do corpo humano incorpora determinações sociais. Vocês sabem a piada que tem, mas não é piada, porque é verdade, né? A variação do tamanho do sutiã na sociedade americana ao longo do século XX. Nos anos 50, 60, 70, os peitos cresceram uma barbaridade, os sutiãs tiveram que ser produzidos maiores. Depois regride. Isto tem a ver com o que se acha bonito ou feio. Os homens eram barrigudos aos 40 anos, 35, 40 anos, na década de 1950, na década de 1940. Hoje são muito menos. Veja, isto tudo é incorporado pelo que a gente é biologicamente, porque o jeito que a gente vive condiciona em parte, o corpo que nós temos. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esta é uma determinação extremamente profunda na constituição da personalidade da gente. Os homens, eles têm que ser experientes sexualmente, eles têm que ter iniciativa, eles têm que ser valentes, eles têm que saber fazer trabalho manual, as mulheres têm que ser dóceis, submissas, enfim, não podem ter iniciativa, né? Não podem ser inteligentes, não podem ter opinião. Veja, claro que hoje isso se mexeu muito, mas quando se diz se mexeu muito, é porque muito permanece. A minha avó, eu tenho 50 anos de idade, a minha avó, 2 gerações antes de mim, minha família é meio maluca, né? Não é uma família muito normal. Mas enfim, quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 15 anos de idade, portanto há 35 anos atrás. Uma vez a gente estava na mesa de almoço da casa da minha tia, estava minha avó, minha mãe, né? Minha tia, e aí não sei como pintou a história, né? Minha mãe dizendo, pô, finalmente com o Miguel, que é o segundo marido da vida dela, com o Miguel finalmente eu descobri o que é o prazer, o orgasmo.
E a minha avó virou para a Terezinha, que besteira, eu passei minha vida inteira, não sei o que é esse negócio de orgasmo, que vocês falam. Minha avó, veja, há 2 gerações atrás, tá certo? O orgasmo da minha avó não acontecia. Hoje é uma coisa inadmissível. Veja, isso se incorpora na nossa vida. Veja, não é porque nós somos assim por natureza. Não tem uma essência, um Deus, uma força da natureza que impõe que a gente seja assim. Nós somos assim porque os seres humanos, os homens, se fizeram assim. E se fizeram assim, neste caso, não foi por uma questão de opção consciente. Você passa de uma sociedade de carência absoluta, que é a sociedade escravista, por uma sociedade que tem uma força produtiva muito mais desenvolvida, que produz a força produtiva muito mais rapidamente, mas faz isso a custo de destruir a classe dominada. E o que implica em destruir parte também da classe dominante. Você incorpora essa relação destrutiva também no interior da classe dominante. Se o que passa a reger a sociedade é a propriedade privada, o que passa a reger os indivíduos é a propriedade privada. Os indivíduos têm autoestima quando a sua propriedade privada está subindo, e baixa estima quando a propriedade privada está caindo. Até a relação do indivíduo consigo próprio se altera, quando se altera, veja, a base da relação social. Diga. Não, só que é uma curiosidade. Todo esse processo aí, você pode pegar aquela obra de a origem da família e traçar esse processo todo? Pode. Veja, claro que a obra, veja, se a ontologia do Lukács, do ponto de vista da antropologia, da arqueologia, já tem coisas muito ultrapassadas, você imagina o Engels do século XIX. Agora, aquela parte final, a parte 9, que ele faz a relação, tá certo, do trabalho excedente, carência, classes sociais, propriedade privada, Estado e família monogâmica, perfeito, tá certo? Sem pôr nem tirar, perfeito. Eu sinto que a obra dele ficou meio estigmatizada, ultrapassada. Claro. Veja, se você tenta transformar essa relação em algo natural de qualquer ordem, você tem que confrontar a tese do Engels e do Marx frontalmente. Porque o que o Marx e o Engels, e portanto o Lukács, depois começaram, o que eles estão dizendo é, nós somos assim. Mas nós somos assim não é porque a gente não pode ser diferente. Nós somos assim porque nós nos fizemos assim. Se nós nos fizermos assim, nós podemos desfazer e nos fazer diferente. E a gente se fez assim por quê? Porque você teve um desenvolvimento das forças produtivas que possibilitou, exigiu uma transformação da relação do homem com a natureza. Surge o trabalho intelectual e o trabalho manual, a relação da classe dominante e da classe dominada na esfera da produção. Ao isto acontecer, você reordena a sociedade inteira, reordena a relação dos indivíduos e, portanto, a relação dos indivíduos consigo próprio. Veja, isso tudo que eu estou dizendo para vocês não cancela um outro fato, que é o fato fundamental. Eu tive há poucos anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu estive na Hungria. Eu vi uma exposição na Hungria, fui lá visitar o apartamento do Lukács, né, ver os lucachianos que sobraram, não sobrou nenhum, né? Puta, hoje viraram um bando de traidor, pessoal, é uma tragédia, você tem uma tragédia, bando de traidor. Mas veja, eu vi uma exposição, assim, absolutamente maluca. Eram 3 salas grandes, mas articuladas assim, como se fosse né? A gente entrava aqui na primeira sala e era uma exposição sobre a civilização do Mediterrâneo. Então, você tem os primeiros indícios de civilização no Mediterrâneo. As primeiras pontas de flecha, pedra lascada. Aí você olhava um buracão na parede para outra sala, na parede, um mármore romano com uma biga saindo para fora. Sabe o que é biga? Aquela carro, né, de combate com dois cavalos. Uma biga, o cara conduzindo, o outro com uma espada, mas em alto relevo. Pessoal, é uma coisa inacreditavelmente bonita. Você vê o começo em Roma, desenvolvida lá atrás. E você faz todo o percurso, você vai passando, tem Egito, Mesopotâmia, Egito, Creta, Fenícia, Persa, até chegar em Roma. Veja, isto tudo a humanidade pôde fazer, sair daquela flechinha, daquela pedra lascada, para aquela biga em mármore, só pôde fazer porque teve trabalho escravo. É o resultado do surgimento da sociedade de classes. A
miséria ao lado da riqueza, tá certo? A riqueza civilizatória, a miséria civilizatória é que na condição de carência e trabalho excedente, nesta situação histórica, você só consegue produzir esta riqueza civilizatória destruindo a maior parte da humanidade, que é a classe dominante. Dominada, classe dominada. Esse é o processo de alienação que a gente vai... Veja, a humanidade só pôde caminhar para frente condenando os escravos a uma vida inumana até para aquelas situações históricas. Para que os homens fossem capazes de realizar aquilo, eles tiveram que fazer isso. Vou lá? Veja. Bom, eu não preciso dizer que com isso aqui, né, e com isso aqui, eu tenho a existência das classes sociais e a existência do casamento monogâmico. Ó, o casamento monogâmico não é o oposto da poligamia. Você pode ter poligamia que é monogâmica, brincando com vocês, tá certo? Veja, se vocês pegarem a família Mormon de Salt Lake City, você tem lá poligamia, você pode ter um homem e várias mulheres, mas você mantém o domínio do homem enquanto proprietário sobre a mulher que não proprietário. A relação do casamento monogâmico se mantém. O harém no Oriente Médio é exatamente a mesma coisa. Então, o oposto do casamento monogâmico não é a poligamia. O oposto do casamento monogâmico é a mais livre e completa liberdade na relação sexual entre os indivíduos. Tal como o oposto do trabalho abstrato não é o trabalho concreto, a gente vai ver isso. O oposto do trabalho abstrato é o trabalho emancipado. É o trabalho em que não tem mais a exploração do homem pelo homem. Por causa disso, que faz parte da plataforma histórica, do projeto histórico, do projeto comunista, a abolição do casamento monogâmico, o fim das classes sociais, da propriedade privada, do Estado e do casamento monogâmico. Essa é a plataforma completinha. Todo mundo fala, né? Não, mas não do meu casamento, do outro, mas não do meu. Tranquilo até aqui? Veja, para que essa atividade de controle possa se realizar, foi fundamental a constituição de complexos sociais que não existiam na sociedade na sociedade primitiva. Você vai ter o aparecimento do Estado, e o Estado vai ser a articulação da burocracia, do exército e do direito. O exercício do poder da classe dominante sobre a classe dominada pela mediação do Estado é a política. A política que não existia na sociedade sem classes aparece agora. Veja, a política não é a forma dos homens decidirem acerca do seu destino. A política é uma forma específica do exercício do poder do homem sobre o homem, que tem a ver com a propriedade privada, que está relacionada com a propriedade privada. O fim da propriedade privada significa o fim do Estado e o fim da política. Aí tem pano pra manga, né? Eu não vou entrar nessa discussão, certo? Avanço? Veja, o aparecimento das classes sociais, do casamento monogâmico, do Estado e da propriedade privada, e aí você pode relacionar isso da forma que você quiser. Não tem Estado sem propriedade privada, não tem propriedade privada sem Estado, não tem casamento monogâmico sem propriedade privada, não tem propriedade privada sem casamento monogâmico. Pode articular da forma que você quiser, tá certo? E isso aí forma um complexo que, se você tirar um elemento, ele desmonta. Ele é uma totalidade que só se mantém de pé com todos esses elementos articulados. Se você tira um deles, ele desmonta. Então veja, o surgimento disso significa que a humanidade saiu do seu período primitivo e entrou no período da sociedade de classes, que é o período que vai da Revolução Neolítica até os dias de hoje.
Tranquilo? Posso apagar e puxar para frente? Opa, Veja, se eu tenho trabalho escravo, significa, ó, só para salientar, a separação do trabalho intelectual do trabalho manual, tá certo? Veja, se eu tenho trabalho escravo, isso aqui significa que eu tenho classes sociais específicas, que vai ser o senhor escravo e o escravo. O problema é que o senhor de escravo não consegue dominar os escravos sozinho. No início, você tem relativamente poucos escravos para cada senhor de escravo. Era relativamente tranquilo. Mas em Roma, a gente chegou a ter 746 escravos para cada senhor de escravo. Se você não tiver um exército poderosíssimo, você não mantém esses escravos trabalhando. Lembra Esparta, quando faz a revolta, o escravo que faz? Tem que ter um exército forte para manter esses caras. O problema é que não dá para fazer o exército de escravo. Se você dá arma para o escravo, ensina o escravo a combater, qual é a primeira coisa que o escravo vai fazer? Fugir, não vai trabalhar para você mais. Então você tem que criar uma outra relação que não seja classe dominante e que ao mesmo tempo possibilite dominar o escravo. Essa relação no escravismo é a relação do assalariamento. O salário surge para a classe dominante pagar os auxiliares que ela precisa para controlar o trabalho operário. Controlar, inclusive, é reprimir. Nesse sentido, opa, pegar não. Então veja, um assalariamento vai colocar na sociedade de classes os auxiliares que compõem a burocracia, os juízes, os advogados, os promotores, os carcereiros, os soldados, polícia, tá certo? Enfim, se vocês quiserem, os ideólogos, os professores, jornalistas. Veja, isso aqui vai incorporar na sociedade de classes os assalariados que a classe dominante precisa para manter a classe trabalhadora trabalhando. E isso significa, veja, que a riqueza produzida aqui, olha, é apropriada para esses caras e uma parte dessa riqueza é transformada em salário desses caras. Isto aqui entra no escravismo como custo de produção. Diga. Uma formação das classes sociais tem especialização do trabalho. Claro, claro. Os artesãos entram onde? Veja, os artesãos entram aqui. Tá certo? Agora, quando o artesão ele produz uma cadeira, etc., ele está fazendo trabalho manual. Quando não é escravo, um trabalho manual mais sofisticado, etc., que é pago com assalariado. Mas é pequeno, né? A quantidade é pequena, tá certo? Mas tinha. Você tem razão, nem todo assalariado é atividade de controle. Mas tinha, tem razão. Vou lá? Veja, além de ter esta relação toda na sociedade, com o aparecimento das classes sociais, você tem um aparecimento do Estado, do casamento monogâmico, e da propriedade privada. Não é um depois do outro, certo? Tudo. Olha que legal. Esta vida cotidiana impõe uma determinada consciência, impõe uma determinada concepção de mundo. Tal como a vida primitiva impunha uma concepção de mundo animista, esta sociedade impunha uma concepção de mundo que dizia, tem uma essência humana que faz com que ser homem seja igual a ser senhor de escravo. E que, portanto, a sociedade escravista era a forma natural de existência do homem. O homem poderia ser bárbaro ou senhor de escravo. E o escravo
nem gente era. O escravo é o instrumento que fala, o cavalo é o instrumento que anda, o boi é o instrumento que dá leite, a árvore é o instrumento que dá madeira, e o escravo é o instrumento que fala. Aristóteles. A ideia que há uma essência humana imutável, e que esta essência humana imutável faz com que o homem desenvolvido seja um senhor de escravo, transforma a sociedade escravista na condição natural eterna da existência humana. Ser escravo, ter escravo, não era nenhum problema. Era tão natural quanto o sol nascer a leste. Veja, ninguém duvida que Sócrates era um cidadão ético. Mesmo que a gente entenda por ética, ninguém duvida que Sócrates é o exemplo de ética. Vocês viram alguma vez Sócrates falar uma linha sequer contra o trabalho escravo? A favor da liberdade? Isso não era problema para os gregos. Escravo não era gente. Escravo não pertencia à sociedade. Escravo era o instrumento que fala. De onde que vem esta concepção? De onde que vem esta existência toda? Como de fato os escravos entravam como instrumento de produção, eles não entravam na sociedade como seres humanos. Eles eram como o cavalo, como o boi, como o burro, etc. Então veja, esta existência determina esta consciência. Você tem esta concepção de mundo. Aristóteles é o grande cara. Quer que fale mais sobre isso? Está tranquilo. Posso ir? Tá. Veja, o problema é que o modo de produção escravista, mais exatamente a modalidade histórica do trabalho escravo, tem um problema decisivo. Veja, como o escravo é ser humano, e como ser escravo é uma relação social, uma determinação, sabe lá eu, de uma essência, né, divina, não é isso. Então, o escravo, ele vai reagir à sua situação de exploração. Como é que o escravo pode afirmar a sua humanidade frente a uma sociedade que nega a sua humanidade? Trabalhando da pior forma possível. O cara, planta desse jeito, ele vai plantar do jeito que estraga mais semente, que rende menos. Você dá uma ferramenta mais sofisticada, sabe o que ele faz? Quebrar a ferramenta no primeiro momento. O que ele puder fazer para afirmar sua autonomia contra esse controle, ele vai fazer. Esta é a forma de afirmar o seu caráter de ser humano, o que ele é de fato. O que significa que o trabalho escravo produz o mínimo possível o tempo inteiro. E a única forma que você tem de ampliar a produção e, portanto, aumentar a riqueza da classe dominante, a única forma é você aumentar a quantidade de escravos. O que significa, veja, que quanto mais escravos você vai juntando, mais exército, mais Estado, mais polícia, mais controle você tem que ter. E o resultado disso é que vai chegando um determinado momento que este aparelho de controle se torna tão caro que o que os escravos produzem não dá mais para financiar. Por que o aparelho de controle vai se tornando tão caro? Só para brincar, você tem um burocrata, a classe dominante controla. Você tem 2 burocratas, a classe dominante controla. 3 burocratas, é necessário um burocrata para controlar os outros 3. Aí a classe dominante controla um burocrata que burocraticamente controla mais 3. Só que isso não dá certo. Então você controla um controlador da relação burocrática do primeiro controlador. Veja, porque a relação burocrática é burocrática. Tal como para você ocupar um território, se você dobra a área ocupada, você precisa mais do que o dobro de soldados. Porque além de ocupar o território novo, você tem que ter linha de comunicação, linha de abastecimento. Então, a quantidade de soldados necessária aumenta mais rapidamente do que a área ocupada. A mesma coisa burocraticamente. Quanto maior o controle social que você tem que ter, a quantidade de burocratas aumenta exponencialmente. E o resultado disso é que chega um determinado momento que este aparelho todo se torna caro demais. E o trabalho escravo já não consegue financiar. O que se faz? A classe dominante não paga o exército. Se a classe dominante não paga o exército, os soldados, que são mercenários, portanto vivem não para combater, mas para receber o salário. Se eles não recebem, eles não combatem. Se eles não combatem, os escravos começam a se revoltar com cada vez maior sucesso. Desorganiza a produção. Desorganizando a produção, ela impede escravista vem abaixo. Então veja, fazer uma fila. Veja,
escravismo. Você tem a Mesopotâmia, a Babilônia, que tem o seu período de ascensão e de crise. Quando a Babilônia está entrando em crise, o Império Egípcio está ascendendo e depois entra em crise. Quando o Império Egípcio está entrando em crise, a Pérsia começa a se desenvolver e os fenícios também. Quando eles entram em crise, surge a vez do mundo grego. Quando a Grécia está entrando em crise, Cartago. Quando Cartago entra em crise, Roma. Os impérios vão se tornando cada vez maiores. E quando a gente chega no Império Romano, todo mundo escravista está contido num único império. Veja, qual é a sequência? Você tem um processo de desenvolvimento até o controle ficar tão caro que não se financia mais. Crise, aí vem outro império, aí vem outro império. Até a gente chegar no Império Romano. A crise do Império Romano é a crise de todo mundo escravista. Todo mundo que é escravista é romano. Quando entra em crise o Império Romano, entra todo o Império, todo mundo é escravista em crise. Se houvesse tido tempo, certamente desta crise sairia um outro império escravista. O problema é que não deu tempo. Enquanto isso está acontecendo, a China está começando uma expansão em direção à Mongólia. Os mongóis que não podem ir para a Sibéria porque é gelado, não podem ir para leste, porque tem o Pacífico, só podem vir para oeste. Quando eles vêm para oeste, eles batem em duas grandes tribos, povos, os magiares e os varegues. O resultado é que esses caras aqui, olha, invadem o Império Romano que está em decadência. Ao mesmo tempo, na Germânia, os godos, visigodos, ostrogodos estão se organizando para aproveitar que as defesas do Império Romano estão ficando fragilizadas. Invadem Roma. Nesta região, atual Noruega, tem os vikings, que estão começando uma aventura absolutamente maluca. Naqueles barquinhos, vocês conhecem, chapéus assim, aqueles barquinhos baixinhos, de vela quadrada e remo. Os caras saem da Noruega, batem na Inglaterra, batem na Islândia, batem na Groenlândia, batem no Canadá, com aqueles barquinhos. É uma aventura, assim, e a coisa mais curiosa é que até bem entrado no século XX, tinham lendas acerca disso e todo mundo achava que eram lendas. Aí começaram a fazer escavações na Groenlândia e no Canadá e começaram a encontrar coisa. Aí se comprovou que as lendas, na verdade, eram uma tradição oral de algo que de fato aconteceu. Aí começaram a pesquisar as lendas. E de acordo com as lendas, foram encontrando coisas na Islândia, encontrando coisas na Irlanda, na Escócia, sítios arqueológicos interessantíssimos. Veja, estes caras que estavam fazendo isso, da Inglaterra eles atacam o norte da França, ocupam uma região que hoje é chamada de Normandia. E para piorar ainda mais um pouco depois, né, os fundamentalistas maometanos, tá certo? Estão se organizando ao redor de Maomé e estão atacando todo o norte da África, entram pela Península Ibérica e chegam até a França, são derrotados na Batalha de Poitiers, território francês. Então veja, o Império Romano se transforma num campo de batalha. E a única forma de que você tem de sobreviver nessa loucura, primeiro, comércio em longa distância não dá mais certo, todo o Império Romano se desarticula, o poder militar do Império Romano desaparece, o poder do Estado Romano desaparece, e a única forma de sobreviver é montar pequenas guarnições com muralhas para sobreviver aos invasores e produzir ao redor daquilo que dá para produzir. Olha que coisa interessante. Na etapa final do Império Romano, em algumas regiões da periferia do Império, eles começam a descobrir que a melhor forma de produzir não é através do escravo, mas é através do que a gente chamaria hoje de uma relação de meio. Você deixa o cara trabalhar na sua terra, uma parte da produção é para ele e outra parte da produção fica para o senhor, o dono da terra. Isso é mais vantajoso, que faz com que o cara seja mais produtivo, dá mais lucro. Esta relação, esse tipo de propriedade que funcionava assim, os romanos dão o nome de feudos. É a origem do feudalismo. Na medida em que você tem a desagregação do mundo escravista
e que você tem a necessidade de organizar ao redor de uma fortificação a produção agrícola, artesanal indispensável para a sobrevivência daqueles indivíduos, a relação disso, a relação social disponível que existia, é essa relação. Você vem trabalhar na minha terra, uma parte da produção é sua, e o resultado, uma parte da produção é minha, e a gente monta uma nova forma de produzir que não é mais pelo trabalho escravo. Veja, o aparecimento do trabalho servil vai dar origem à sociedade feudal. Avanço? Veja, esta transição é maluca. Olha, a crise do Império Romano começa em algum momento entre o século II e o século I antes de Cristo. E ela vai terminar, pessoal, em algum momento do século VII, século VIII, depois de Cristo. Século IX, pessoal. O século IX depois de Cristo. Veja, a gente está falando, pessoal, de pelo menos 1000 anos de crise estrutural de um modo de produção. Obviamente que a crise no começo é uma crise, a crise no final é outra. Mas veja, são 1000 anos que a humanidade anda para trás. Tem um processo de involução das forças produtivas. O que o Império Romano fazia, a Idade Média só foi conseguir fazer, pensa nas catedrais medievais, muito depois. Veja, o que está acontecendo é que, no modo de produção feudal, você tem possibilidades, necessidades de desenvolvimento muito superiores ao modo de produção escravista, a gente vai ver quais são. Mas, do ponto de vista do dia a dia, dos indivíduos que estavam vivendo esse momento de transição, não se tinha dúvida que a gente estava indo do ruim para o pior e que o mundo estava acabando. Ele só conhecia o mundo escravista. O fim do mundo escravista era o fim do mundo. Veja, se você vive uma história que a cada dia é pior, se você vive uma realidade que faz assim, olha, o meu tetravô, a propriedade era lá, a gente tinha tantos escravos. O meu bisavô, a propriedade era assim e menos escravos. O meu avô assim, meu pai assim, eu vou passar para o meu filho isso. Veja, para este indivíduo, a vida só pode estar indo de mal para pior. Não há perspectiva de melhoria. E tudo que os romanos puderam fazer para assustar a crise, eles fizeram. Desvalorizaram a moeda, valorizaram a moeda, aumentaram o exército, diminuíram o exército, aumentaram o salário, diminuíram o salário, e trouxeram mais escravos, diminuíram. Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. E ainda assim, a história só vai para trás. Olha, esta vida cotidiana de crise, nesta dimensão, faz com que surja uma concepção de mundo fatalista. O homem está na terra para sofrer, há um Deus que nos condenou ao sofrimento eterno e não há escapatória a esse sofrimento. O que a gente pode optar é em viver o sofrimento de um modo resignado ou viver o sofrimento de um modo revoltado. Esta é a única opção. Mas o sofrimento é inevitável. O mundo está indo para o apocalipse. E esta concepção de mundo, então, entende a existência humana como a criação de um Deus que vai da Gênesis ao Apocalipse. Pelo pecado original, a Eva desencaminha a humanidade, está vendo, né? A relação propriedade privada, enfim, a relação patriarcal. Veja, a Eva desencaminha a humanidade e o resultado disso é que a gente está condenado ao sofrimento até o juízo final. E no juízo final a gente vai ter a separação entre os bons e os maus. Os maus vão sofrer a eternidade, para toda a eternidade. Esta concepção de mundo, que o homem é pecador e está na terra para sofrer, tem base na vida cotidiana, percebe? Tudo que você faz não dá certo, a humanidade só anda para trás, a situação está cada vez pior. Veja, viver no momento de crise intensifica as ideologias fatalistas.
Porque o fatalismo não diminui o sofrimento, mas como explica o sofrimento e faz com que o sofrimento seja inevitável, ele é mais fácil de ser tolerado, é mais fácil da gente se resignar a ele. Isso é que vai transformar a Igreja Católica na principal expressão ideológica desse período histórico. E é isso que vai possibilitar que a Igreja Católica se transforme no principal senhor feudal da Idade Média. Tranquilo? Veja, se para o ser humano do comunismo primitivo, as almas que dominavam a natureza, dominavam a nossa história e impunham a nossa história, se para o homem no escravismo a essência humana era de senhor de escravo, portanto nada mais natural do que o escravismo, para o período feudal, a essência humana é ser pecador. Nada mais natural do que o poder da igreja que representa os senhores feudais. Percebe que toda concepção de mundo justifica o mundo que é a sua base? E ao justificar o mundo, justifica o poder da classe dominante. Se vive numa sociedade de classes. Vê a existência determinando a consciência? Posso dar o próximo passo? O que eu vou dizer agora pressupõe que vocês tenham lido História da Riqueza do Homem do Léo Ludwig. Se não leram, leiam, tá certo? Não tem cabimento chegar na pós-graduação, não tem lido a História da Riqueza do Homem, nem que seja pós-graduação de enfermagem, tá certo? Tem que ler a História da Riqueza do Homem. Tecnologia, né? Computação, leu a História da Riqueza do Homem? Não, tem olho pra quê, jovem? Deus te deu olho pra quê? Quando o feudalismo estabiliza 1100, 1200, o feudalismo começa a dar certo. Como o servo fica com uma parte do que ele produz, como a terra que ele trabalha fica sob a posse, não propriedade, mas sob a posse dele, dos filhos, do neto, ele tem interesse em aumentar a fertilidade da terra. Como as ferramentas são dele, ele tem interesse em melhorar as ferramentas. Isso faz com que o período medieval, depois que eles conseguem resistir às invasões começam a terminar, né? Não vale mais a pena invadir a Europa, porque as fortificações estão resistindo às invasões, né? As invasões não dão mais lucro. Quando isso acontece, o feudalismo começa a se desenvolver. E chega um determinado momento que, apesar de aumentar os impostos, a exploração do servo, chega um determinado momento que os servos estão comendo mais, estão vivendo mais, as crianças estão morrendo menos, e você passa a ter no interior do feudo mais gente do que você precisa e uma produção maior do que você consegue consumir. Veja, não é que se produz tudo que se precisa. Tem feudo que não produz ferro, outro não produz sal, outro não produz trigo, tá certo? Você não produz tudo o que precisa, mas o que você produz mais do que você precisa. Então veja, surge novamente uma produção excedente e por outro lado você tem mão de obra sobrando. O que os senhores feudais fazem? Tem que mandar a mão de obra embora. Mão de obra mais simples, tem que mandar a mão de obra embora. O problema é que você tem uma relação entre o senhor feudal e o servo que estabelecia que o servo não podia abandonar a terra e nem o senhor feudal podia mandar o servo embora. O servo estava preso à terra. Então o que se faz? Isto vale para aqueles que são tementes a Deus. Aqueles que são revoltados, que não aceitam a ordem que Deus deu ao mundo, aquela ordem feudal, aqueles que são mais revoltados, esta lei não vale para eles. Eles são excomungados e você expulsa do feudo. Veja, eles passam a viver fora dos feudos numa situação em que os feudos têm algumas coisas a mais do que eles precisam e precisam de coisas que eles não têm. Se você tem indivíduos vivendo aqui fora, que estão fora do controle da Igreja Católica, porque foram excomungados, eles vão adotar o judaísmo por causa disso, a religião mais próxima. Veja, se isso acontece, como é que esses caras vão viver? Assim, ó, roubam aqui, vendem aqui, compram aqui,
vendem aqui, compram aqui, vendem aqui, compram aqui, vendem aqui. E veja, eles vão comprar e vender, não é em função do que a mercadoria é. Eles vão comprar e vender em função do lucro. Eles vão comprar cevada para vender em outro lugar, porque eles acham que cevada vai dar lucro. Não é porque cevada é cevada. Podia ser estrume, podia ser feno, podia ser madeira, podia ser qualquer coisa. Eles vão atrás do lucro, porque eles vivem do lucro. Eles estão pouco importantes, o que eles estão vendendo é mais ou menos nobre. Vocês estão mexendo com dinheiro, com ouro, com tijolo, não importa. O que importa é dar lucro ou não dar lucro. Veja, surge uma relação social em que o valor de troca é tudo. E o valor de uso só tem função na medida em que apoia suporte para o valor de troca. Ou seja, a utilidade de um produto só tem, de uma mercadoria, de um produto só tem importância se for para dar lucro. Olha, o trigo é útil, tem gente querendo, então eu vou vender lá com lucro, eu vou comprar o trigo. Sabe lá o estrume é útil, mas ninguém está querendo, deixa ele aí, porque eu não vou conseguir ter lucro. O móvel dessa relação social deixa de ser o que os produtos são enquanto tal e passa a depender totalmente da lucratividade dos produtos. Veja, é a primeira relação social, a primeira classe social que está absolutamente articulada com a lucratividade, com o valor de troca. É isso que pesa. Essa classe social é a burguesia nascente. Isso é o capitalismo nascente. E tem o judaísmo. Veja, os judeus eles jogam um papel fundamental nesse momento. Os primeiros comerciantes, como eles foram expulsos dos feudos e foram excomungados, eles não pertenciam mais à Igreja Católica. Então eles começaram a criar seitas religiosas. Uma boa parte dessas seitas religiosas depois se articularam no judaísmo europeu, que tem uma base cristã, tá certo? Tem um parentesco religioso muito grande. Daí a articulação até hoje, entre a burguesia e os judeus, tá certo? Vou lá? Olha que legal. Na medida em que isso aqui, que lá no início era absolutamente marginal e secundário, na medida em que isto vai se universalizando, veja, a gente vai passar do século XV, século XVI, o aparecimento do mercado mundial. Pela primeira vez, o gênero humano deixa de ser um gênero meramente biológico e a humanidade passa a ter uma história em comum em todo o planeta. Neste momento que está acontecendo isso. Até agora, o que acontecia na China, na Coreia, no Japão, pouco afetava a Europa, se é que afetava alguma coisa. A partir deste momento, todo mundo passa a fazer parte das mesmas relações econômicas. O resultado é que o gênero humano deixa de ser um gênero meramente biológico e passa a ser um gênero social. A partir de agora, nós estamos unidos pelas mesmas relações sociais, o que significa que a gente passa a compartilhar uma história em comum. Hoje em dia é impressionante, né? Eu estive no Rio Grande do Sul há um tempo atrás e conversando num acampamento do Movimento dos Trabalhadores Desempregados. O comentário era assim: olha, estão dizendo que a produção de arroz na China esse ano vai ser enorme, o preço de arroz vai cair. Se você abrir o mapa mundi, provavelmente o cara que está dizendo aqui não sabia dizendo onde fica a China. Mas ele sabe que o destino dele, o que vai estar na mesa dele no ano que vem, depende do que está acontecendo na China. Isso que significa um gênero socialmente construído, percebe? A gente passa a fazer parte da mesma história. O que acontece num lugar interfere no resto, né? Em todos os outros lugares. Né? Hoje a gente acorda de manhã e fala a Bolsa de Kuala Lumpur. Bom, Kuala Lumpur, quando eu era menino, a gente nem tinha ideia que existia. Hoje, informação para a Bolsa de Kuala Lumpur, que antecede a Bolsa de Tóquio, portanto, mostra a tendência daquele dia. Pelo menos no início das bolsas daquele dia, está todo mundo prestando atenção. Então, veja, isso começa a surgir aqui, ó, entre o século XV e o século XVI. Ao surgir o mercado mundial, a produção no interior da Europa começa a se transformar. Porque aquela produção que era feita para o mercado europeu e a sociedade europeia ainda era fundamentalmente feudal, portanto era um mercado muito pequeno, passa a ter agora o mercado mundial. Você tem que reorganizar o trabalho manual para você conseguir produzir o que você precisa produzir. Começam a surgir as manufaturas. E com o surgimento das manufaturas, o assalariamento
se generaliza. Olha, quando a gente chega na passagem do século XVIII para o século XIX, a gente vai ter a Revolução Francesa. De 1789 a 1815, a derrota do Napoleão, e a gente vai ter a Revolução Industrial de 1776 a 1830, que enterram de vez o feudalismo. Não tem mais feudalismo após isso. E substitui a mão de obra servil pela mão de obra assalariada, pelo trabalho abstrato. Ao surgir o trabalho abstrato, a gente tem o surgimento de um novo modo de produção, o modo de produção capitalista maduro. Uma nova forma de relação do homem com a natureza e, a partir daí, uma nova sociabilidade. Eu estava assistindo um documentário do Discovery sobre a peste negra. E o cara falando assim, o episódio do documentário. E a peste negra matou 80% da população europeia, desestruturou completamente a produção e mudou a concepção de mundo das pessoas, porque a igreja também foi afetada, porque morria padre no todo mundo. Então, eu pergunto, esse fator externo não tem nada a ver também? Tem a ver. Veja, a peste negra desestrutura a Europa inteira, mas o capitalismo se recompõe mais rapidamente, inclusive do ponto de vista ideológico. Só contar uma coisa interessante. Tem um livro, quem gosta de história, tem um livro maravilhoso, chama Um Espelho Distante, da Barbara Tuchman, que é uma historiadora liberal norte-americana, mas uma belíssima historiadora, e ela conta a história da peste negra. Foi publicado no Brasil uns 3 ou 4 anos atrás, é um livro antigo, dos anos 60, mas foi publicado. O livro é interessante, ela conta uma coisa fantástica. Num primeiro momento, eles acharam que só pegava a peste negra quem era mais pecador do que os outros. Então, como é que você evitava pegar a peste negra? Você ia toda manhã na igreja e se comungava. O resultado é que não tinha hóstia para todo mundo. Então, na hora da comunhão, era um caos para ver quem chegava primeiro. Então, os padres quebravam a hóstia e anunciavam: calma, pessoal, tem hóstia para todo mundo. Certo? Bom, o problema é que quando vai todo mundo para a igreja, dissemina a epidemia. E eles começaram a perceber que ir para a igreja era, sabe lá, era o caminho certo para a doença. O problema não estava em Deus. O problema não estava nos fiéis. Estava no padre na igreja. Eles começaram a queimar padre na igreja. Até você explicar, tá certo? Que na verdade não era isso, tá certo? Aí cada cidade, mas tem uma cidade que é interessantíssima. O padre, ele fala o seguinte: não, olha, eu vou de casa em casa, dando a bênção e dando a hóstia. O problema é que o padre indo de casa em casa, ele é o primeiro a morrer. Percebe? Desestrutura tudo. Não tem nada que pare de pé. A forma como os papas sobrevivem é interessantíssima. Eles queimam enxofre, fazem fogueiras, né? Se afastam da cidade. E a única coisa que dá certo, pela experiência da vida cotidiana, é quando tem peste, fecha a cidade, não deixa ninguém entrar nem ninguém sair, né? E depois você evitar os grandes aglomerados urbanos, que era onde você tinha, né, a contaminação mais fácil. Mas morre gente que não acaba mais, é uma coisa impressionante. Sobre isso é interessante. Mais uma coisa, desculpa. Vai lá. Na verdade, na Idade Média, na parte bassa da Idade Média, interessante na experiência na Itália. Na Itália do Norte tinha a comunes, e na Itália do Sul tinha o feudalismo, come si desenvolveu o feudalismo. É interessante uno studio di Putman che va a evidenziare come due società desenvolveram e come a peste negra afetou a Itália do Norte e acabou mesmo com a ideia, era uma ideia de colaboração. Esta comune si basava su collaborazione entre os cidadãos e na Itália do Sul era uma ideia gerarquizada do poder, não? E depois vai... Pô, interessante. Vou dar vontade para a história, né? Não dá tempo na vida, não dá. O que vai acontecer então? Neste processo é que vai surgir a sociedade capitalista. E ao surgir a sociedade capitalista, você vai ter o surgimento de uma nova concepção de mundo. Esta concepção de mundo é aquela que vai ser articulada pelos grandes filósofos burgueses, de Hobbes, Locke, até Rousseau e Hegel. O que eles têm em comum? Há uma essência humana imutável
que faz do homem um animal burguês. O homem é necessariamente proprietário privado, no sentido burguês do termo, mesquinho, concorrencial, e a sociedade é necessariamente o local da concorrência de todos contra todos. A sociedade é mercado e disputa pelo poder, Estado. Isto é a sociedade. E o ser humano é um ser egoísta, individualista, que a única coisa que sabe fazer é concorrer um contra todos, o homem lobo do homem. Veja, esta concepção de mundo vai tornar a sociedade burguesa tão natural e eterna quanto a concepção medieval fazia da sociedade feudal, a concepção escravista aristotélica da sociedade escravista, ou a concepção primitiva da sociedade escravista. Você transforma em universal o que é peculiar ao momento histórico. Você generaliza a todos os homens que já existiram, que vão existir, a sua situação presente. A forma como a gente vive determina a forma como a gente concebe o mundo. E a gente, nesta concepção do mundo determinada pela forma como vive, a gente tende a transformar o que a gente é no universal do homem. Isso foi feito em todas as etapas históricas. Tranquilo? Veja, faz parte dessa concepção de mundo a ideia que só é produtivo o trabalho que dá lucro para a burguesia. Veja, falar em trabalho produtivo é uma tautologia. Se o trabalho transforma a natureza, como é que ele pode não ser produtivo? Pode. Você pode ter uma forma de atividade que não dá lucro. Por exemplo, o contador de uma empresa, ele não dá lucro, ele é um custo necessário, mas ele não dá lucro. Então, quando a burguesia começa a pensar a sociedade burguesa do ponto de vista da acumulação da sua riqueza, ela está pouco preocupada se transforma a natureza ou se não transforma a natureza. Isso não importa. O que importa é dar lucro ou não dar lucro. E claro que você pode ter lucro em atividades que não transformam a natureza. Veja, comece a entrar nessa discussão do trabalho aquilo que depois o Marx vai precisar como um trabalho abstrato. E aí gera, tá certo, nesta concepção de mundo, uma enorme confusão. Por quê? Se os homens são naturalmente burgueses, se ser burguês é algo que a gente não pode superar através da nossa atividade histórica, se ser burguês é a forma por excelência do ser humano, o trabalho não pode ser categoria fundante. Qual que é o trabalho que vai ser categoria fundante? É o trabalho que funda a sociedade capitalista, o trabalho que dá lucro, o trabalho abstrato. Então você tem que cancelar a distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual. O que importa agora é dar lucro ou não dar lucro. Percebe? Então, na concepção de mundo, você passa a ter na vida cotidiana o que tem importância, não é mais se produz o conteúdo material da riqueza social através do trabalho manual, mas sim se produz a mais-valia, que é o lucro da burguesia. E as atividades humanas passam a ser caracterizadas, então, como aquelas que dão lucro e aquelas que não dão lucro. Vai vir um Marx para dizer, pera, não é assim não. O trabalho é a categoria fundante, portanto, a classe que realiza o trabalho manual, produzindo os meios de produção e de subsistência, continua sendo a classe fundante da sociedade capitalista. Esta classe é o proletariado. E por causa disso, outras coisas, esta é a classe revolucionária. 2 minutos. Veja, a gente trabalhou a questão da ideologia por manhã inteira, eu só não falei o nome. Amanhã eu volto para essa questão. Nós vamos pegar as diferentes concepções de mundo, rapidamente, como que isso se colocou na história e como que o aparecimento das classes sociais implica no interior da concepção de mundo, no surgimento de uma ideologia peculiar da classe dominante e peculiar da classe dominada. Isso vale para o escravismo, para o feudalismo, para o capitalismo. Dentro de uma mesma concepção de mundo, você passa a ter a ideologia da classe dominante e a ideologia da classe dominada, que vivem no mesmo mundo, portanto, compartilham de uma mesma concepção de mundo. Tá certo? E a partir daí pegamos a alienação e entramos na edição contemporânea. Tranquilo? Podemos parar por aqui então?